Fala pessoal, eu sou o Christian da FT Education e a gente está trazendo uma nova proposta aí de vídeo um pouco mais técnico. Olha o cenário aqui atrás e a gente vai falar um pouquinho de um assunto que interessa muito vocês. Então vamos lá? O nosso assunto será turbo e trouxemos dois carros aí para tratar desse assunto. O Gol de leilão do Maurício e o Calibra da Fueltech. A ideia é falar sobre um tema Meu Turbo, Minhas Regras. E eu já vou explicar o porquê que a gente escolheu esse título, tá bom, pessoal? Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse like é muito importante para que a gente consiga gerar mais material para você. Então vamos dar uma olhadinha no contraste que a gente tem aqui atrás. Primeiro, o Gol, que é o Gol do Maurício, isso mesmo, o famoso Gol do Maurício de leilão do nosso suporte técnico. Esse carro, olhe no link abaixo, a gente tem aí diversos vídeos falando da história desse carro. O Gol do Maurício, ele utiliza uma turbina muito popular, uma turbina muito fácil de se adquirir no mercado nacional, que é uma Master Power 494. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as características desse turbo e esse é o principal objetivo desse vídeo. Já no projeto do Calibra, no Calibra do Anderson, a gente tem aí um projeto um pouquinho mais arrojado. E o que é esse projeto mais arrojado? Eu tenho um cabeçote preparado pela Stumpf, eu tenho coletores de admissão de SCAF feito pela Expert, eu tenho um comando Schirrick e uma turbina EFR 8374. Essa turbina é uma divisão, essa marca de turbina, na verdade, é uma divisão de performance da Borg-Warner. Depois a gente vai especificar um pouquinho melhor esses números 8374, o que eles significam. Bem, é muito comum o cliente chegar na loja de performance e pedir de maneira inadequada o seu turbo, por características que não configuram a disponibilidade de potência do mesmo. Um exemplo, eu quero um turbo 4248, eu quero um turbo .50. Essas informações que foram citadas agora é o AR da carcaça fria e o AR da carcaça quente. Isso não configura a capacidade de potência que o nosso turbo pode entregar. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, por isso o nome do vídeo, vocês ficaram com dúvida, né? Porque meu turbo, minhas regras, porque agora a gente vai criar novas regras e um novo entendimento de como que a gente qualifica um turbo e como que a gente escolhe o turbo adequado para o seu projeto. A gente vai começar pelo Gol do Maurício. Esse Gol utiliza um turbo 494 da Master Power. E o que significa 494, tá? É uma característica da roda compressora. Então aqui nós temos aqui uma roda compressora separada, vai ficar mais fácil aqui, eu tenho o conjunto, tá? Parte fria e parte quente, chamado roda compressora e o eixo da turbina. Então na roda compressora eu tenho uma separada aqui. O inducer, que é a entrada do compressor, tem 49 milímetros, por isso 49, ok? E o eixo desse turbo, ele tem uma saída, que é o exducer do eixo da turbina, de 49,5 milímetros. Então, a característica principal do nome do turbo está relacionado ao inducer, que é a parte menor da roda compressora. O exducer, em algumas marcas, vão utilizar como referência o exducer. Nesse caso, da Master Power e da maioria dos turbos utiliza a entrada, que é como se fosse uma brida. Ele vai afunilar a entrada de ar, permitindo gerar uma certa vazão. E essa vazão que vai proporcionar ao nosso alvo de potência em relação ao projeto. Segundo o fabricante, a Master Power, a potência que pode proporcionar esse turbo é entre 200 e 430 cavalos. E para isso a gente vai trazer aí uma análise prática para entender um pouquinho melhor a situação do Gol e como que se encaixa esse turbo sobre esse projeto. Vamos imaginar que esse carro, pelas características dele, tem em torno de 90 cavalos. A gente não vai entrar no mérito da potência original, vamos estipular uma potência média que ele teria aí como um projeto de motor aspirado. Esses 90 cavalos, teoricamente, se a gente utilizar 1 bar de pressão, eu dobro a potência. Se eu usar 2 bar de pressão, eu triplico a potência. Então, nós teríamos, num primeiro momento, 180 cavalos com bar e 270 cavalos com 2 bar. E agora a gente vai entender como que vai se comportar a roda compressora em relação a esses alvos de potência.
Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa de eficiência da roda compressora desse turbo? A primeira informação que vocês observam é que na parte de baixo do nosso gráfico a gente tem a vazão da roda compressora. Como na Master Power eles utilizam o sistema métrico, nós estamos falando em quilos por segundo. Essa é a unidade de medida para vazão para esse mapa de eficiência da turbina. E na coluna da esquerda, observem que tem lá o PR, que é a relação de pressão. Na verdade, é a pressão de turbo mais a pressão atmosférica, que a gente configura ou é convencionado que ela é 1. Então, se eu tenho pressão atmosférica, é equivalente a 1. Quando eu tenho 1 bar de pressão de turbo, eu tenho 2 PR, que é a relação de pressão entre a entrada da roda compressora e a saída da roda compressora. Por isso que a gente chama lá de PR, que é Pressure Ratio. Uma das coisas importantes da gente entender é que o turbo ele produz vazão, ela é uma bomba de ar. E se ela produz vazão, o que vai gerar pressão é a restrição gerada pelo motor. Quanto mais eficiente é o motor, menos restrição ele produz. Quanto menos eficiente, mais restrição ele produz. Nesse caso, como é um projeto bem simplificado, totalmente original o motor, comando, cabeçote, coletor de emissão, ele vai ser um motor restritivo. E ele vai trabalhar numa zona do mapa de eficiência da roda compressora bem centralizada, o que eu vou mostrar para vocês agora. Para facilitar o entendimento de vocês, vou trazer uma dica bem interessante quando se fala de turbinas que o gráfico de vazão é por quilos por segundo. A cada 100 HP gerado, eu vou precisar 0,08 quilos por segundo. Mas se eu quiser facilitar o cálculo, eu posso multiplicar a vazão da roda compressora por 1160. Isso é uma aproximação matemática para facilitar o nosso entendimento. E aí eu vou trazer o exemplo para vocês. Nós falamos do esse GOL, utilizar uma pressão de 1 bar. Com 1 bar de pressão, a gente estimou 180 cavalos, mais ou menos. Então, se a gente olhar no gráfico agora, 0,15 gramas por segundo multiplicado por 1160, eu vou ter uma potência de 174 cavalos com 1 bar de pressão. Se vocês observarem, tem uma intersecção entre as duas flechas, a de 1 bar de pressão, que está na coluna da esquerda, e na base, na vazão da roda compressora, tem uma outra seta saindo de 0,15 gramas por segundo. A intersecção desses dois pontos me aponta a região do mapa da roda compressora que está trabalhando e a eficiência que ela tem. Nós estamos trabalhando, nesse caso, com a eficiência máxima da roda compressora de 0,72, ou seja, 72% de eficiência volumétrica. E o que diz essa sopa de letrinhas, esse número? O que significa? Ela está produzindo muito mais vazão de ar do que calor. Então, a roda compressora está produzindo 72% de eficiência nesse momento. Então, isso mostra que o turbo está muito bem dimensionado para essa aplicação. Agora vamos utilizar um segundo exemplo. Se eu quisesse aumentar a potência do GOL de 180 para 270 cavalos com 2 bar de pressão. Agora eu tenho que posicionar a intersecção dessas duas flechas, né, que a gente posicionando para 1 bar, num outro momento. Antes a gente utilizou 2 PR, que é equivalente a 1 bar. Agora a gente vai usar 3 PR, que é equivalente a 2 bar. E depois a gente vai ter que pensar na vazão necessária para gerar os 270 cavalos. Então, se a gente direcionar a nossa flecha para a região de vazão de 0,24 gramas por segundo, a intersecção entre 3 PR e 0,24 gramas por segundo me determina uma região da roda compressora também de máxima eficiência. Isso mostra o quão bem dimensionado está o turbo para esse projeto. Vamos retomar o que eu fiz? Eu peguei uma prospecção de potência que eu gostaria de gerar e eu analisei em relação à vazão da roda compressora necessária para gerar essa potência e posicionei isso no gráfico. Isso mostra o quão bem dimensionado também estaria para 2 bar de pressão de turbo. Um detalhe importante, ainda falando do projeto do GOL, é que esse turbo é um turbo de Mancall. O que significa um turbo de Mancall? O que fixa
o eixo da turbina na carcaça central são mancais flutuantes em óleo. E a gente vai falar daqui a pouquinho que o turbo do Calibra já tem uma tecnologia um pouquinho diferenciada que produz muito menos atrito. O que acontece é que esse turbo de mancal, ele acaba produzindo um certo atrito e ele tem uma dificuldade de tirar o conjunto rotativo de inércia, o que atrasa o spool da turbina. Ou seja, o que é o spool? A entrada ou a geração de vazão da roda compressora a ponto de gerar pressão. Agora é hora de falar do Calibra. Um projeto mais arrojado, um projeto mais bem elaborado, por quê? É um motor que naturalmente aspirado, ele tem mais de 240 cavalos. Isso proporciona uma curva de entrega de potência com pressão positiva muito mais alta. Então, não esquecendo que no projeto anterior a gente tinha uma base de projeto com 90 cavalos, agora a gente tem uma base de projeto com mais de 240 cavalos na fase aspirada. Isso necessita de um turbo muito maior e um turbo que tem uma capacidade de entrega de vazão muito maior. Então, se a gente aplicasse o turbo do Gol no projeto do Calibra, a gente teria uma restrição ou uma limitação de entrega de vazão e, consequentemente, iria se posicionar lá no mapa de eficiência numa região muito ruim. Então, por isso que foi escolhido um turbo muito maior. Esse turbo, como eu já falei, uma FR, ela tem a nomenclatura 8374. E aí é um pouquinho diferente. Esse turbo, ele classifica a roda compressora não pela parte menor, que é o inducer, e sim pelo exducer. Ele tem 62 milímetros aqui e 83 aqui, então ele está classificando ou qualificando a roda compressora pela parte mais alta da roda compressora e o eixo, né, a saída pela parte menor, que é 74 milímetros, por isso 8374. Isso facilita muito na hora do projeto, quando a nomenclatura já me entrega especificações de medidas, porque facilita na hora da gente entender se aquele turbo realmente entrega os alvos de potência que a gente precisa. Falando em alvo de potência, esse turbo ele está orientado pela fábrica a atender de 475 cavalos até 750, o que é uma potência considerável. Uma questão interessante também, esse turbo, a parte de fixação dele na carcaça central, ou seja, o conjunto rotativo, está posicionado em cima de rolamentos de cerâmica, 2 rolamentos de cerâmica. Por isso que na nomenclatura dela está Dual Ceramic Ball Bearing, que seria 2 rolamentos de cerâmica. Isso produz muito menos atrito e tem a capacidade de espular o turbo com maior facilidade. Até porque um turbo com maiores dimensões, ele tem mais peso, ele tem mais massa inercial e eu preciso tirar de inércia com mais rapidez, por isso eu utilizo aí um sistema de rolamentos de cerâmica. Os turbos Master Power também, esse projeto aqui poderia utilizar um turbo com rolamento de cerâmica, tem essa opção na Master Power, porém, em função de custo, muitas pessoas não optam por essa especificação no projeto, justamente porque querem ter um projeto mais enxuto, que nesse caso do Gol tem um conjunto aí que não tem o rolamento de cerâmica por questão de custo. No caso do Calibra, diferente do Gol, que a gente teve uma estimativa de potência, aqui não, a gente tem uma medição de potência, com 1,2 bar ele atingiu 548 cavalos no motor. Isso mostra aí uma realidade medida e não estimada. Então a gente vai por um caminho um pouquinho diferente. Se a gente pegar agora os 548 cavalos, vamos arredondar para 550 cavalos, tá? E a gente pegar lá a pressão de 1,2 bar, que daria 2,2 PR, a gente faz a união lá do nosso mapa da roda compressora, o mapa de eficiência da roda compressora. Só que tem um detalhe importante, tá? Quando a gente fala de algumas marcas de turbo, Garrett e a própria Borg, utiliza o gráfico de vazão numa outra unidade de medida, que é libras por minuto. E aí tem uma relação mais simples ainda. A cada 100 HP, eu preciso estimado em torno de 10 libras por minuto. Então, se eu tenho 550 cavalos, eu vou precisar de 55 libras por minuto. Então é fácil, é só unir lá 2,2 PR, que está no nosso gráfico, com
55 libras por minuto. Observem qual é a região que ele está no nosso mapa de eficiência da roda compressora, em torno de 72%. Porém, esse turbo é um turbo um pouco mais eficiente, ele tem uma eficiência máxima de 77%. Mas não é ruim, pessoal, o 72 era a eficiência máxima do turbo anterior. Não por não estar localizado no centro da nossa ilha de eficiência que ele foi feito uma escolha inadequada. O simples fato de estar dentro da ilha de eficiência já mostra que o turbo está bem qualificado para essa aplicação com 1,2 bar de pressão de turbo. Agora está na hora de colocar um pouco mais de pressão nesse projeto, né? Vamos aumentar a potência e vamos extrapolar a potência para vocês observarem o que acontece quando o pessoal erra. Isso é muito comum. Imaginem colocar 3 bar de pressão de turbo. O primeiro teste foi com 1,2, agora com 3 bar de pressão de turbo. Para isso a gente tem que fazer uma estimativa matemática, porque não foi medido com 3 bar. Então, se eu pegar a potência que foi adquirida no primeiro teste, que foi de 548 cavalos, e dividir pelo PR dele, que é 1,2 bar mais pressão atmosférica, que dá 2,2 PR. Então, 548 dividido por 2,2, eu vou ter uma potência de 249 cavalos aspirado. Lembra que eu falei que era mais de 240 cavalos? Então, 249 medido. Então, essa estimativa pode ser feita para qualquer motor, tá, pessoal? Agora eu pego os 249 cavalos e multiplico esses 249 cavalos pelo PR atual, que é 3 bar de pressão de turbo e 4 PR. 4 PR vezes 249, eu vou ter 996 cavalos. Essa seria a potência, um turbo A. Essa seria a potência que poderia gerar esse motor C20XE com a preparação que a gente já falou. Uma questão interessante é que com 996 cavalos, ele iria necessitar de uma vazão em torno aí de 99 libras por minuto. Ou seja, 99 libras por minuto está fora da ilha de eficiência, está fora inclusive até do gráfico. O gráfico termina em 95 libras por minuto. Então isso mostra o quanto extrapolar a pressão sem critério pode me deslocar o meu turbo para uma região completamente ineficiente. Essa região está mostrando na última linha do gráfico, lá em torno de 68% de eficiência da roda compressora, ela já está indo para uma ilha chamada, uma região chamada, melhor dito, de região de choque ou linha de choque, onde o turbo ele não produz mais a vazão e o que acontece? Quando a gente entra lá naquela região da roda compressora, ele começa a cavitar, ou seja, o turbo gira muito rápido, gera muito calor e ele não produz a vazão necessária. Não produzindo a vazão necessária, não produz a potência. Então, eu posso estar trabalhando naquela região com 800 cavalos e está achando que está ótimo. Na verdade, eu só estou gerando calor e trabalhando numa região de high speed, ou seja, uma região onde o turbo está com um RPM tão alto que ele pode, inclusive, quebrar a roda compressora. E por esse motivo aqui a gente tem aqui esse exemplo, tá? Existem turbos que trabalham com rotações muito elevadas, que em alguns momentos migram para essa região. Eu tenho o turbo com uma roda compressora de alumínio fundido, eu tenho o turbo com uma roda de alumínio billet e eu tenho essa versão aqui com uma roda compressora feita de titânio para suportar esse calor tão elevado nessa região crítica. O certo é não precisar trabalhar com uma roda compressora de titânio, mas em algumas aplicações, por erros de projeto ou por ter que trabalhar em condições extremas, acaba necessitando utilizar um material superdimensionado para maior durabilidade. Bem, pessoal, o objetivo desse vídeo era trazer para vocês e dividir com vocês um pouquinho de informação relacionada a turbo, principalmente uma coisa que é um tabu, análise de eficiência do mapa da roda compressora. Essa é uma pequena parte de um dos nossos treinamentos FT Education Online, o nível 1. Na parte de projeto, a gente fala mais profundamente sobre esse assunto. Então, você que busca mais conhecimento nesse segmento tão interessante, que é o segmento de alta performance, a gente tem uma solução para você. www.fteducation.com.br ou nos siga nas redes sociais. Esperamos você em nosso treinamento.